Olá, tudo bem com você? Preste atenção nesse texto. O prazer tomou conta do meu corpo, o aroma era tão bom, tão tentador, que mereceu um olhar mais atento. À beira do jarro, o perfume dominou. Então, atacou e fartou-se com a doçura viciante. Porém, em seguida, não conseguiu mais sair. Apesar de bater suas asas até as unirem muito, o açucarado doce se apegou e ele se afogou em silêncio. Texto interessante, não? Essas palavras são a introdução ao livro bíblico de Eclesiastes, que aparece num comentário da Bíblia de Estudo da Reforma, onde descreve um entorpecer de uma mosca que se embebeda pelo doce do mel e perde a sua vida lambuzada naquela sua busca desatenta e fatal pelo prazer. A tradição descreve que foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. Apesar de sua sabedoria ser muito maior do que qualquer outra pessoa e a sua riqueza maior do que a maioria das pessoas, Salomão, no entanto, não pôde, por fim, apreciar a sua fama e toda a sua fortuna. Ele via a vida e seus prazeres como uma armadilha que foi descrita no início do texto e que leva a um silêncio mortal. Salomão deixa bem claro que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro prazer é o temor ao Senhor e a esperança da ressurreição em Jesus Cristo, fato que é citado em uma visão do futuro que está registrado nos Salmos que foram escritos, vários deles, pelo próprio Salomão. Vamos falar um pouco sobre o texto que se encontra registrado no livro bíblico de Eclesiastes, especialmente no capítulo 5, que faz uma referência bem interessante ao sentimento de frustração da pessoa que busca tanto as riquezas e só encontra o vazio e o tédio. O texto que é base para a nossa mensagem ao longo de toda essa semana está escrito no capítulo 5, a partir dos versículos 10, onde diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com aquilo que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, diz lá o texto de Eclesiastes no capítulo 11, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver os seus bens com os seus próprios olhos? Segue o versículo 12, onde diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, conclui Eclesiastes, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Aqui o autor do texto, que é atribuído a Salomão, está falando do seu próprio sentimento e da sua experiência. Ele não está dizendo para que as pessoas não busquem o seu sustento ou que então se tornem pobres para serem felizes. Não é isso. Mas é um alerta para quem se empenha muito em ter abundância. E isso pode vir a ser exatamente a ruína dessa pessoa. Vejam que Deus é impressionante quando nos abençoa e muito sutil quando permite que venhamos a aprender algumas lições ao longo da nossa vida. A sutileza de Deus é tão grande que ele acaba permitindo o ganancioso e o invejoso de alcançar suas ambições. E com isso cria para si mesmo uma armadilha, como aquela mosca que se afoga no mel quando busca tanto o prazer. A conquista seria então a própria ruína. Não é necessário fazer com que o ganancioso perca o que tem para que ele venha a aprender uma lição. Mas o tanto de propriedades acumuladas lhe faz sofrer, e isso sim se transforma em um fardo, como está descrito no texto de Eclesiastes. Eu vejo pessoas que estão sentadas em imóveis que valem centenas de milhares e não têm a companhia de um familiar sequer
para compartilhar um filme com pipoca num domingo de chuva. E ao mesmo tempo, eu vejo quem tem cadeiras de palha ou bancos de tábua e, por outro lado, a casa cheia de amigos e pessoas da família disputando alegremente com as mãos uma única bacia de pipoca num domingo à tarde, assistindo à programação da televisão aberta. A alegria tem um alto preço e que não se adquire com moedas, mas com coerência e humildade. E isso não é uma regra, pois a alegria não tem nada a ver com um poder aquisitivo, mas a satisfação com aquelas coisas que se tem. O melhor que podemos pensar em deixar para os nossos filhos e familiares é a fé em nosso Salvador como herança que permanece para sempre. Quero lhes fazer um convite que nos acompanhe ao longo dessa semana, quando falaremos um pouco mais sobre esse texto do livro de Eclesiastes, que fala sobre as riquezas e a busca desenfreada que algumas pessoas têm para tanto acumularem. Fiquem bem e nos vemos na próxima!